nome é Claudinei, sou advogado trabalhista e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre assédio moral no trabalho. Hoje nós vamos falar sobre provas, como você comprovar o assédio moral no trabalho. Assédio moral no trabalho é aquele cerco que você sofre quando está trabalhando e que tem alguma intenção de ou você pedir demissão, ou você produzir demais, e que te causa algum abalo psicológico, algum malefício, uma sensação ruim, que vai te rebaixando e você vai sofrendo no trabalho. O sofrimento no trabalho causado por atitudes e ações do seu empregador, do seu chefe, do seu patrão ou de um colega de trabalho. Eu tenho, como já falei no canal, como é uma série de vídeos, tem um vídeo específico que vai explicar os requisitos do assédio moral para a gente pedir uma indenização na Justiça do Trabalho. Tem outro também que vai falar sobre específico, sobre quais condutas são caracterizadoras de assédio e lá fala casos também, eu falo também. O de hoje é provas. Como você comprovar, então, porque se você não comprovar, você não ganha um processo. Você até é taxado de mentiroso. Né? Todo processo trabalhista que a gente faz, todo processo na justiça, tem que ter provas. Isso é regra geral, a gente sabe disso. Só que o assédio moral no trabalho ele tem um problema muito sério de prova. Porque quem comete o assédio, e se ainda mais se tem consciência que está cometendo algo de errado, não produz prova. Dificilmente produz prova. E como então você vai comprovar que você está sofrendo um assédio moral? Isso é uma pergunta que eu recebo muitas vezes. A pessoa está sofrendo lá no trabalho, não está legal, está sendo perseguida, ela quer tomar uma iniciativa de alguma coisa, o chefe não deixa, ela tem um cargo de encarregada, mas o chefe dela manda ela limpar banheiro toda vez, há algo estranho no ar, né? Ali a pessoa está sentindo, mas ela fala, como que eu vou comprovar isso? Então, uma das primeiras coisas que eu oriento a pessoa é tentar gravar alguma conversa, filmar, né? Essas atitudes, o que está acontecendo. Porque, como eu falei, sem a prova não tem como fazer um processo. Então, filmagens vale. E aí você pode se perguntar assim, mas não é a prova ilícita? Eu posso filmar sem a outra pessoa saber? Pode. Se você é uma das pessoas que está envolvida no processo, você está sofrendo aquilo, você pode filmar, pode fazer um áudio, pode gravar, pode pedir para alguém gravar a conversa e é uma prova válida, totalmente válida. Às vezes você vai lá para um processo criminal e lá o juiz talvez anule a prova, mas trabalhista vai valer essa prova e é muito séria, muito válida. Você pode inclusive pedir para alguém gravar para você e você conversando, tendo ali a sua voz. O que eu oriento sempre é, fala nomes e datas. Hoje dia tal, eu fulano, fulana, você ciclano, ciclana, e aí porque aí a gente identifica o que está acontecendo ali, o local também, tá? Então filmagens, áudio de WhatsApp, conversa de WhatsApp, esse print de conversa, os áudios mandados, enviados, bilhetes escritos, né? Hoje se usa pouco bilhete, mas ainda às vezes tem um bilhetinho, né? Anote o meu telefone, me liga mais tarde, né? Isso tudo pode te ajudar ali a comprovar um assédio, porque aí nós estamos falando do assédio moral no trabalho, que é um abalo psicológico, né? Mas também há, nesse mesmo contexto, o assédio sexual, que é quando o superior vem aí, ou algum colega querendo sair com você, você não quer, ou te assediando com cunho sexual, né? Querendo algo de, de, de representação sexual. Então, bilhetes pode ser escritos, né? Mensagens, como eu falei, e-mails, convites, né, para sair, as gravações. E uma coisa que pouca gente conhece, que é stalkear. O que é stalkear? É um cerco, é uma ameaça em redes sociais. Às vezes aquela pessoa que está ali te assediando, ela está a todo momento curtindo o que você posta, ela está comentando lá. Se você sentir que isso é um assédio, grava, guarda, tira print das redes sociais e vai guardando. Porque com o tempo, se isso for além do normal, é um assédio. Né? Pode caracterizar um assédio.
pode ser uma prova. E uma das principais provas é a prova testemunhal, só que é complicado a testemunha ir dar depoimento, né? A gente tem uma dificuldade aí na Justiça do Trabalho as testemunhas, mas a prova testemunhal é a prova mais usada na Justiça do Trabalho para as condenações de assédio moral é a testemunhal, é aquela pessoa que viu você sendo assediado. Importante, viu, não ouviu. Se você contou para uma amiga, para uma colega, para um amigo, isso não é meio de prova, infelizmente. Ela tem que ter visto, tem que ter ouvido. Testemunha é quem presencia o fato e vai contar para o juiz. E aqui eu já deixo uma dica também. Se você está com medo de ser testemunha, por exemplo, não tenha medo. Você não está sendo testemunha de uma parte. Testemunha vai na justiça falar a verdade para o juiz. Para o juiz. Servir a justiça. É um auxiliar da justiça, como se fosse um escrivão, como se fosse um oficial de justiça. Todos somos auxiliar da promoção da justiça. Então não precisa ter medo disso também. Tá? E as provas, só para a gente ir fechando, aí as provas têm que ser produzidas em relação às condutas assediadoras. Então, você tem que provar que houve o assédio, aquelas condutas, tem que provar que você teve um dano, então como que prova o dano? Através de laudos psicológicos, através de remédios que você toma, receita, atestados médicos, né? Eu tenho um caso que eu fiz que teve 8 meses de assédio, a pessoa começou a perder o sono, ela começou a tomar remédio para dormir, então ela tinha esses comprovantes, tratamento psicológico, tinha laudo, tinha atestado psiquiátrico, porque é a psiquiatra que receita remédio, né? O psicólogo não. Então tudo isso é meio de prova do quê? Do dano que você está sofrendo psicológico. Né? E tem que ter a relação entre as condutas assediadoras da empresa e o dano que se chama nexo, o nexo causal, aquelas condutas que te causaram um dano. Porque o dano moral não é quantificável, mas ele tem que ter indícios, pelo menos comprovados, que você está tendo um dano moral. Né? E aí tem que ter esse nexo com o trabalho, porque às vezes se você tiver um sofrimento, uma ansiedade, uma depressão extra trabalho, fora do trabalho, aí não dá para dizer que o trabalho causou. Mas se tiver as condutas, elas podem ter agravado a situação de depressão e ansiedade. E aí sim, a gente tem, comprovando tudo isso, consegue ganhar um processo na Justiça do Trabalho. Eu quero que você comente para nós aqui, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, se você passou por alguma situação dessa e está passando, eu estou à disposição. E compartilhe, curte esse vídeo e vamos levar informação, que informação liberta. Muito obrigado.